Papo Reto de hoje vai tratar de um tema importante. Falei para você a importância de desenvolver as habilidades socioemocionais nas crianças. Isso é muito importante mesmo. Acompanhe comigo o VT, depois a gente vai conversar. Quando observamos as crianças, vemos pequenos indivíduos que se expressam bastante. Geralmente, ao se alegrarem, as crianças riem alto, pulam, fazem a maior festa, enquanto que, quando ficam irritadas, choram, gritam e ficam de pirraça. Mesmo que essas sejam atitudes normais, é importante desenvolvermos nos pequenos as habilidades socioemocionais. Dentre elas, está a habilidade de ter paciência tanto para situações positivas quanto para as negativas. Desta forma, a criança poderá ter um controle maior sobre essas emoções exageradas. Outras aptidões a serem trabalhadas são o autoconhecimento, a confiança, a empatia e a responsabilidade. Apesar de parecer exagero, a verdade é que desenvolver as habilidades socioemocionais vai ajudar não somente na infância, como também na fase adulta, ajudando na vida profissional e pessoal. Mas como podemos fazer isso? Para entender melhor, acompanhe agora o Papo Reto. Muito bem, a gente tem que conversar, tem que falar sobre isso, tem que aprender. Eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão, com muito carinho, a Juliana Lima. Juliana Lima é educadora e consultora socioemocional. A Juliana já trabalha há 13 anos com pedagogia e hoje ela atua na formação, na educação socioemocional com estudantes dentro da escola e com formação de professores. Também ela é autora de 3 e-books com sugestões práticas socioemocionais para crianças e coautora de 2 livros sobre educação socioemocional. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu fico muito feliz de receber você. Que alegria ter você aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda. Boa tarde, padre. Obrigada. Prazer é todo meu. Estou muito feliz. Vamos falar desse assunto tão importante, né? Muito importante. Me conta, para a gente começar, me explica o que são especificamente essas capacidades, competências socioemocionais. Padre, vamos lá. Essas competências, elas são um conjunto de habilidades que nós precisamos desenvolver nas nossas crianças para que elas potencializem os seus padrões de pensamento, de comportamento, para que elas saibam lidar com elas mesmas, com os outros e com as situações do dia a dia, para ela ser feliz, no caso. E isso refere-se ao quê? A emoção, a questão social, o que sente, o que... Porque a criança, ela se expressa muito através daquilo que não é muito intelectualizado, né? Uma birra, um choro, às vezes até o fato de ficar mais calado. É sobre isso que a gente está falando? Sim, também. Algumas pessoas têm a ideia de que a educação socioemocional é só falar sobre as emoções, sim, mas não é. Na verdade, a gente desenvolver diversas outras habilidades, como paciência, criatividade, a empatia, o respeito ao próximo, mas tudo vai começar com as suas próprias emoções. As crianças, nós, né, a nossa geração, por exemplo, nós somos educados de uma maneira que, sem querer, fomos podados, né? Não chora, não pode falar sobre isso, né? Sem querer, os nossos pais tinham ali as informações que tinham naquele momento e tudo bem, mas a gente acabou podando as nossas crianças. Então, elas têm essa dificuldade de expressar os seus sentimentos. A educação socioemocional promove, assim, o que a gente pensa? Naturalizar essa informação. Essa criança tem que falar o que ela está sentindo. Ela precisa identificar o que ela está sentindo, saber por que ela está sentindo aquilo, para que ela saiba gerir melhor isso e saber lidar com as situações do dia a dia, seja na escola, seja em casa, para que ela seja um adulto com uma saúde mental mais equilibrada, né? Se isso for acontecendo assim a longo prazo, é isso que a gente busca lá na frente. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para você? Sobre essa questão, toda criança ela tem dificuldade em demonstrar suas emoções? Ou tem criança que de repente ela é mais atirada, ela é mais extrovertida, ela consegue... isso faz parte do temperamento ou não é temperamento? Como que funciona isso, Juliana? Isso tudo vai depender do ambiente no qual essa criança está inserida. Se ela está
crescendo ali com essa disponibilidade de escuta, por exemplo, do adulto, então a criança ali chorou e veio contou um caso de alguma coisa, eu tava lá embaixo, sei lá, e um amiguinho me bateu. E a gente, não foi nada, para de chorar, passa a mão aqui, tá tudo certo. Nós não estamos validando, né, o que essa criança está sentindo. Então a tendência é que ela comece a engolir as suas emoções e não falar mais o que sente, porque ela entende que a outra pessoa que está ali do outro lado não vai dar importância para o que ela está falando. Se essa criança está inserida num ambiente familiar e escolar também, onde há esse vínculo, onde há essa ponte, que ela se sente num ambiente seguro, que ela tem esse espaço de fala e de escuta, a tendência é ela falar naturalmente sobre o que ela está sentindo. Olha, eu tô com raiva, por exemplo, porque eu desci e um amigo me bateu. Eu tô com muita raiva. Qual que é o nosso papel? Ok, você sentir raiva, porque a educação socioemocional não vai falar para essa criança, eu vou te ensinar a não sentir raiva. Não é isso. Eu vou te ensinar a lidar com essa raiva, que é diferente da violência, por exemplo, e aí vem os desdobramentos aí, né, de cada habilidade. Ô, Juliana, não tem perigo, de repente, da gente ficar dando... Eu vou fazer uma pergunta bem de advogado do diabo. Da gente ficar dando tanta atenção e muito... E de repente a gente ultrapassar a medida e deixar essa criança um pouco mais mimada, ou seja, fazendo com que ela seja o centro das atenções de toda a família e de todo mundo? Sim, por isso precisa ter um equilíbrio e por isso a gente precisa desenvolver todas as habilidades. Porque uma delas, por exemplo, é a habilidade da autonomia. A habilidade do encorajamento também, que significa o quê? Não é a gente só elogiar e dizer que essa criança está sempre certa e que vai dar tudo certo na vida dela. Não é isso. Por isso a gente tem que ter conhecimento para poder tratar disso com eles. O encorajamento, por exemplo, é totalmente diferente de um elogio exagerado, de muito elogio. Né? Encorajar é falar, você consegue, enfrente o seu medo. Pega o seu medinho aqui na mão e vamos em frente. É diferente de falar, não, tudo bem, eu entendi, não, você tá com medo, fica aqui comigo, eu vou te proteger, vai dar tudo certo. A criança precisa do acolhimento, mas ela também precisa do encorajamento. Então a gente tem que ter aí um equilíbrio e de fato desenvolver todas as habilidades e não só falar das emoções. A gente às vezes se preocupa muito na a educação da criança pra gente, assim, ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que aprender os conteúdos da escola e a gente não se preocupa muito com isso, né, com essa questão da desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, né? Então a gente de repente cria os nossos filhos muito inteligentes, mas pouco emocionais, né? Sim, padre, isso acontece muito. E eu acho que a pandemia, que claro, é um motivo horrível, mas ela trouxe isso como benefício. A gente tem esse olhar mais afetivo para essa criança. Porque hoje, por exemplo, essa criança que volta para a escola agora, no segundo semestre, há toda uma questão de conteúdo que foi perdido. Mas se a gente focar só nesse conteúdo, se a gente não possibilitar esse espaço de fala, de escuta para ela, não vai ter aprendizagem. Né? Já é comprovado que para que haja de fato uma aprendizagem significativa, precisa ter afeto e emoção inseridos nesse momento da aprendizagem. Então, assim, as escolas propõem isso, uma formação integral dos alunos que vão ser cidadãos, aptos aí para os desafios do mundo afora. Mas a tendência maior, e isso graças a Deus tem mudado, é que seja feita uma formação mais tradicional, mais voltada para o técnico, para o cognitivo mesmo. Sim. Então a criança, um exemplo, o teste do QI. Antigamente, para a gente saber se uma criança era inteligente ou não, havia somente esse teste do QI, que era o teste de raciocínio. Se ela era boa em matemática, ótimo, ela era inteligente. Se não, não era considerada inteligente. Então uma pessoa que é boa em artes, uma pessoa que é boa na oratória, na fala, mas não é tão boa no raciocínio lógico, não era considerado inteligente. Então, isso vem se transformando. Graças a Deus. Que bom. Eu vou pedir licença a você bem rapidinho, mas eu tenho duas perguntas. Tem pergunta que eu quero falar sobre a questão dos assuntos tabus com criança. Vamos lá, daqui a pouco. Estamos conversando sobre como desenvolver as habilidades socioemocionais das crianças. Estou conversando, uma conversa maravilhosa aqui com a Juliana Lima, que é educadora, consultora socioemocional. Ô, Juliana, tá muito bom que você tem uma audiência enorme, você aqui, então tá muito bom, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala, você falou no começo sobre a questão que a gente precisa conversar com as crianças, falar, trazer essa questão da emoção.
Mas a gente tem certos assuntos tabus que não se fala com criança. Assim, se acredita que a gente não conversa. Então tem muita coisa, de repente, que fica defasada na educação da criança. Por exemplo, sexo. Quase não se fala com criança sobre sexo. Morte. Não se fala com criança sobre morte, né? São coisas naturais, tanto a sexualidade quanto a morte, e de repente não se fala, assim como outros assuntos que passam a ser tabus na vida. Como trabalhar essa questão nesse desenvolvimento socioemocional? Padre, na verdade, assim, isso acontece mesmo, infelizmente, até por conta do que a gente falou. Nós não fomos educados socioemocionalmente falando, a nossa geração. Então, havia, assim, esses tabus que ninguém poderia falar. Qual que é a ideia principal da educação socioemocional? Se você está propondo que essa criança fale o que ela sente, então, por exemplo, eu estou triste porque o meu cachorro morreu, por exemplo. Então, ela já identificou o que é essa emoção, ela sabe de onde ela veio, mas a gente não pode falar sobre isso. Então, o que é o ideal? A gente tem que falar de todos os assuntos com as crianças, até a página 2. Então, sobre a morte, a gente tem que falar porque é uma coisa natural que acontece, vai depender da faixa etária dessa criança, você tem que pensar em que tipo de palavras você vai usar para poder expressar isso. Então, quanto mais naturalidade eu passar nesse momento, olha, isso acontece, ele morreu, ele estava dodói, estava sentindo dorzinha, e aí você vai utilizar ali da sua crença para dar uma explicação. O fato é falar a verdade. Sim. Quando eu falo falar até a página 2, é poder medir isso, a questão da idade. Sobre o sexo, a mesma coisa. A gente não vai chegar para uma criança de 5 anos e explicar algo sobre sexo. Não há necessidade ainda. Ou ainda para uma criança, sei lá, de 8 anos que te traz alguma coisa, você pode responder ali naquele momento o assunto pontual que ela te perguntou. A gente não precisa escancarar e já falar tudo de uma vez. O importante são duas coisas. A comunicação verdadeira tem que acontecer. Então, a gente não pode mentir para essa criança. Isso. Não, ele não morreu. A gente tem que falar a verdade. E um momento de escuta. Então, antes, às vezes a gente fica muito preocupado ali em responder, a criança vem e você já fica, meu Deus, o que eu vou falar? Calma, escuta o que ela tem para te falar. Entende o que ela tá te perguntando, né? A gente tem uma mania de já responder uma coisa para a pessoa, né? Escutar o que alguém tá dizendo, querendo já responder. E o ideal é que a gente escute querendo compreender o que essa pessoa está trazendo para a gente, porque é o momento dela, é a experiência dela. É errado da nossa parte querer responder trazendo a nossa experiência, né? Alguém fala, Juliana, me ajuda, porque o meu cachorro morreu, o que eu vou falar pro meu filho? Aí eu volto, quando o meu cachorro morreu, eu falei tal coisa pro meu filho. Sim. E aí eu troco isso e trago essa experiência. Principalmente com as crianças. A gente tem que dar um momento deles, falar a verdade e manter sempre essa comunicação aberta com eles, esse diálogo sempre disponível para eles. Juliana, eu acho que isso que você falou é fundamental. A regra de ouro é a verdade. Isso é muito, eu acho que ficou muito claro. Sempre a verdade. Tá, a gente tem que dizer toda a verdade? Não precisa dizer toda a verdade até o momento em que a pessoa não tenha condições. Isso não significa que esteja mentindo. Não significa que é mentira. Exatamente. A verdade sempre tem que ser dita, mas nem toda a verdade precisa ser dita naquele momento. Ela pode ser dita no... Exatamente. Isso é interessante. Sempre é verdade. Eu acho que essa regra... Agora, me diga uma coisa. Você está dando dica como a gente pode trabalhar. Ao longo de toda a sua exposição, você tem falado. Mas como que a gente trabalha isso nas crianças? Na escola, em casa, com um psicólogo? Como é que a gente vai trabalhar isso? Padre, inicialmente não precisamos de um psicólogo, né? E até antigamente havia muito essa visão. Chamou um psicólogo, tem alguma coisa errada. E não é por aí, né? Tratar com um psicólogo é um autocuidado, essas terapias são interessantes, mas para que a gente possa não precisar de um psicólogo no futuro, né? A gente poder cuidar dessa prevenção da saúde emocional das crianças, a gente precisa estar disponível e prestar atenção. A gente precisa inserir o afeto nas nossas relações. E eu sei que às vezes é difícil, falo como educadora, mas falo como mãe também. A gente corre, a gente tem diversos afazeres aí durante o dia, a correria às vezes nos obriga a falar, fica no celular, ou daqui a pouco eu venho, não posso brincar agora. Mas tem uma frase que eu ouvi de uma professora e amiga, também é psicóloga, ela conta uma história que é assim, olha, se você tá ali lavando louça, você tá ocupada, e o seu filho vem e te chama e fala assim, mãe, vem cá ver um negócio, aí você fala, não posso agora, eu tô lavando louça, espera um pouquinho que eu já vou. E se essa criança sair dali daquele ambiente, ela derrubar um copo e quebrar, a gente vai parar toda a louça e vai lá para ver o copo que quebrou. É verdade. Não é? É o que acontece. Então, o que eu falo assim para as professoras e para os pais e mães é não esperem esse copo quebrar.
né? Escuta o seu filho, escuta o seu aluno, veja o que ele tem para te falar, valide esse sentimento dele. Porque às vezes uma coisa que para nós ali não é importante, um desenho que ele quer te mostrar, para ele aquilo é gigantesco naquele momento, é muito importante. Então a gente poder ouvi-los é um bom caminho. Nas partes mais práticas, para que a gente possa de fato desenvolver essas habilidades, a gente tem que se utilizar de alguns recursos. A literatura é um recurso maravilhoso. Então, quando a gente conta uma história, a gente cria vínculo com essa criança, a gente estabelece uma rotina. A gente pode, por exemplo, para trabalhar a ansiedade infantil, pegar um livro bem grande e falar, olha, essa história eu vou te contar em uma semana. Segunda-feira eu vou contar, 3 páginas, só amanhã eu vou contar mais 3, depois de amanhã mais 3, e você vai trabalhando a atenção da criança, você vai trabalhando essa diminuição da ansiedade, porque ela tem que esperar até o dia seguinte. Então, tem muitos recursos, brinquedos, eu sempre levo para a escola, uso com os meus filhos. Objetos que a gente pode trabalhar também a respiração deles, né? Essa questão da respiração consciente ajuda a desenvolver muitas habilidades, facilita demais. Então, a gente tem que sempre buscar recursos para trabalhar isso. Agora, durante a pandemia, esses e-books que o senhor citou no começo da entrevista, eu fiz pensando nisso, em otimizar esse tempo que os pais estavam tendo com as crianças em casa e também os professores, claro. Muito bom. Eu queria agradecer muito. Olha, foi muito boa, mas muito boa a minha sua presença aqui. Eu vou dar alguns contatos aqui. Atenção, você pode entrar em contato com a Juliana Lima, atenção, educadora, consultora socioemocional, pelo telefone 0 operadora 11 99964 7220, tá bom? 999... Quanto 9? 99964 7220, tá bom? Tá certo? Ou então, pelo Instagram, @ju.lima, com 2 L's. Lima. Ju.lima. 2 L's e 2 M's. 2 L's e 2 M's. Jo.lima. Ou então no Facebook, Juliana Cristina no Facebook. Juliana, para a gente ter acesso aos e-books, como que a gente faz? Tem alguma... No meu Instagram, isso, você pode também me mandar uma mensagem do WhatsApp, mas nas redes sociais tem um link que você já consegue baixar diretamente sozinho. Maravilha. Mas pode me chamar no WhatsApp se for mais fácil, que eu envio. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Juliana. Muito obrigada. Ah, que ótimo. Eu agradeço. Muito bom mesmo. Viu? Obrigado.